bom dia. É maravilhoso vê-lo novamente. E hoje eu quero falar sobre ou fazer a seguinte pergunta. Sou um cristão autêntico? Você já se fez essa pergunta? Precisamos fazer isso regularmente, porque existe um cristão verdadeiro e um falso. Vamos falar sobre a diferença entre eles. Um verdadeiro cristão busca seguir a Cristo. Familiarize-se agora com Deus. Jó 22, 21. Foi o que Jó disse. Mas é preciso tempo e esforço para conhecer a vontade de Deus. Quando você vai e faz uma pergunta a Ele, ou quer que Ele o guie e direcione, não fica tão claro quanto alguém falando com você em voz alta, não é? Leva tempo e esforço para conhecer a Deus e como Ele causa uma impressão em seu coração, como Ele lhe dá um pensamento, como identificar esse pensamento, e então nos submeter a fazer o que entendemos ser a vontade de Deus para nós. Foi isso que Jó fez, e é isso que um verdadeiro cristão precisa fazer. Um verdadeiro cristão demonstra um caráter semelhante ao de Cristo em seus atributos. Ele vive, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, como Jesus fez na terra como nosso exemplo. Mas agora, um falso cristão segue sua própria natureza. Isso é muito diferente. Os caminhos de Deus não são bem-vindos à sua natureza, e você frequentemente descobrirá que ele resiste. Você pode ver isso em si mesmo. Está em cada um de nós até que entendamos o que é um verdadeiro cristão e como se tornar um. Um falso cristão demonstra uma natureza e caráter muito egoístas. Os caminhos de Deus não são bem-vindos e frequentemente são resistidos. Eles demonstram ao eu primeiro que estou no comando ou domino, ou tem que ser do meu jeito ou da estrada, certo? Ao afirmar ser cristão, sim, é horrível, não é? A vida não muda e ele se rende à carne e não ao espírito. Ele pode saber o que é certo, pode até ler a Bíblia, mas não se rende a fazer o que sabe ser certo, quando isso contraria sua personalidade, sua natureza egoísta. Salmo 55:19 nos fala do perigo disso, porque eles não têm mudanças, portanto isso evidencia que não temem ou não conhecem a Deus. Então, como podemos saber se somos um verdadeiro cristão ou um falso cristão? Bem, abra sua Bíblia em Mateus 7:17. Na verdade, eu gostaria que você anotasse todos esses textos para que pudesse estudá-los como um bereano e saber se o que estou lhe dizendo é verdade. Deus mesmo pode lhe dizer. Deus ilustra um bom cristão. Toda árvore boa produz bons frutos. Tudo o que é bom vem de Deus, certo? O texto continua dizendo, mas a árvore má produz frutos maus. Em que estamos enraizados como árvore? O versículo 18 diz, uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Bem, então o que é o mal? É seguir o próprio caminho ou os caminhos mundanos. É autoindulgência. O versículo 18 diz, uma árvore boa não pode dar frutos ruins, mas uma árvore má também não pode dar frutos bons. Porque uma árvore má está enraizada no próprio eu e vai atrás do próprio eu e se alimenta do próprio eu. Não é interessante? Mateus 7:20 nos diz como saberemos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, se seguem a Deus ou se seguem a carne. Precisamos avaliar nossos frutos pelo nosso caráter, não apenas pela nossa profissão. Eu sou cristão. A maioria de nós quer ser como Cristo, mas a pergunta a se fazer é, somos assim? Vamos avaliar nossa vida e caráter e conhecer o que está em Cristo, porque em Cristo eu posso mudar. Tiago 1:22 responde a essa pergunta para nós. Diz, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Ah, podemos ser enganados enquanto pensamos que somos cristãos? Aham, é isso que estou compartilhando com vocês hoje, para que vocês possam determinar o que são. Precisamos nos perguntar, eu penso, como me visto e reajo como praticantes da palavra de Deus, especialmente sob provocação. Veja bem, os princípios de Deus, o modo de vida de Deus, o caráter de Deus precisam ser demonstrados em nossas vidas. Não se trata apenas de um assentimento mental à verdade. Estou vivendo isso? Um cristão autêntico dá bons frutos. Traços de caráter como o quê? Bem, honestidade, pureza moral,
retidão, abnegação, poderes superiores, o espírito, domínio sobre os poderes inferiores, minha carne. Sendo um cristão autêntico, você obedece à vontade de Deus e ao que está acima, em vez da sua própria vontade e caminho. Quando eles se cruzam, você se rende ao caminho de Deus. Cedendo ao espírito, não à carne, eles vivem o que sabem ser certo. Eles fazem o que é certo em Cristo. Esta frase em Cristo é muito importante e pequena, e precisamos entender e compreender. Vivendo em retidão pelo poder recriador de Cristo, que opera ativamente em nós, cooperamos com a direção de Deus. Salmo 55, 19. Porque você não tem mudanças. Portanto, isso evidencia que você não conhece a Deus. Nossa vida demonstra, como diz a mensagem do primeiro anjo, que devemos temer a Deus e dar-lhe glória. E como a mensagem do primeiro anjo, essas características semelhantes às de Cristo precisam estar em nossa vida, em nosso lar, sob provocações, sob provações e tribulações. Moisés era dependente de Deus, como todos nós precisamos nos tornar, e ele conhecia a presença de Deus, sempre se submetendo, conhecendo a vontade de Deus e fazendo-a. Em contraste, um falso cristão dá frutos ruins, está enraizado na natureza decaída. Pensa apenas no que quer pensar e quer justificar o erro dos seus caminhos. Incapaz de cumprir as promessas de Deus de obedecer. Se ele for tentado, ele cede à sua raiva, ao seu desespero ou a qualquer traço egoísta que você tenha. Ele quer ser como Cristo. Ele quer ter o seu caráter, mas não cederá por causa dos seus próprios caminhos egoístas, dos seus caminhos disfuncionais. Sua vida impotente não supera maus hábitos. Essa é uma grande pista, se não os superarmos. E por que você não venceria? Porque você não está conectado de forma viável a Cristo, como o ramo deve estar à videira. Veja bem, uma ascensão mental é insuficiente para nos chamarmos de cristãos. Deixe-me ler uma citação que deixa isso bem claro. Ela se encontra em Parábolas de Jesus, página 99. Muitas vezes surge a pergunta: por que então há tantos cristãos que afirmam crer na palavra de Deus, mas não se vê uma reforma nas palavras, no espírito ou no caráter? Por que há tantos que não suportam a oposição aos seus propósitos e planos, que manifestam um temperamento profano e cujas palavras são ásperas, autoritárias e apaixonadas? Vê-se em suas vidas o mesmo amor próprio, a mesma autoindulgência, o mesmo temperamento e a mesma fala precipitada que se observa na vida de um mundano. Há o mesmo orgulho sensível, a mesma rendição às inclinações naturais. Você faz isso? A mesma perversidade de caráter, como se a verdade lhes fosse totalmente desconhecida. A razão é, ouçam bem, eles não são convertidos. Ai! Eles não esconderam o fermento da verdade. Jesus é o fermento da verdade em seus corações. Esse é o cerne do nosso ser. Esse fermento não teve oportunidade de fazer seu trabalho, recriar, transformar. Suas tendências naturais e cultivadas para o mal, o egoísmo, não foram submetidas ao poder transformador. Suas vidas revelam a ausência da graça de Cristo. A graça de Deus é seu poder, e uma descrença em seu poder de transformar seu caráter. Uau! Você acredita que Deus pode transformar o seu caráter? Eu acredito? É você? Sou eu mesmo? Um cristão professo não acredita. Ele não se submete nem se rende ao Espírito. Não há poder para mudar. Se você vir os frutos ruins em sua vida, não se afaste. Não desista de si mesmo. Ainda não. Quero que vejamos nossos frutos egoístas, que nos mostrarão se somos deuses ou não. Esse fruto maligno, esse fruto egoísta, surge naturalmente, sem uma escolha consciente. É o nosso sistema padrão. Você já reconheceu isso? Deus sabe que somos todos pecadores que precisam ser redimidos de nossas naturezas pecaminosas. Jesus veio para salvar seu povo dos seus pecados. Então, coragem. Há uma solução.
Lembre-se de vencer a guerra entre nossas duas naturezas. São nossas naturezas caídas. A natureza é o problema que precisamos ver e é o que precisa ser corrigido. Anime-se aqui. Agora que você vê o problema e ele está identificado, quero que vejamos a solução. A melhor que li está em Educação, página 29. Diz que há em nossa natureza uma propensão ao mal, uma força a qual sem ajuda é uma palavra muito importante, ele não consegue resistir. Só existe ajuda em um poder, e esse poder é Cristo. A cooperação com esse poder é a maior necessidade do homem. Você é a minha maior necessidade. Nossa vida impotente se deve ao fato de não termos aprendido a cooperar. Não é verdade? Como nos conectar? Conectar de forma viável. Como trocar nossas naturezas. Essa natureza em nós foi criada para ser cultivada, para gerar esse fruto de mau caráter. Ela é corrupta. Não pode ser reformada. Precisa ser substituída. Nascer de novo, você já ouviu isso? Sem ajuda, não podemos ser nada além de egocêntricos e produzir esse fruto. Mas em Cristo, quero que você veja a nossa solução. Em Cristo, precisamos aprender o que é estar em Cristo. Bem, um problema com a nossa caminhada cristã impotente é que lemos a palavra, lemos livros inspirados, escritos, desejamos essa vida, mas buscamos fazê-lo com força de vontade, sem a ajuda de Cristo. E uma árvore corrupta só pode dar que tipo de fruto? Fruto corrupto e maligno. Somos como o antigo Israel em muitos aspectos. Abra em Êxodo 24:7. Moisés pegou o livro da aliança e o leu para o público, e eles disseram: tudo o que o Senhor disse faremos e seremos obedientes. Vocês fizeram? Sim, eu tentei obedecer a Deus sem a ajuda do poder divino. Tenho certeza de que vocês também tentaram, e eu falhei sem a conexão com esse poder viável de que precisamos. Eu falhei em receber o poder divino. Eu falhei em obter em Cristo. Êxodo 6:7 vai um pouco mais além, e sabereis que eu sou o vosso Senhor, que vos tiro da escravidão dos egípcios, do fardo, da escravidão como quiserem chamar. O Egito representa a nossa escravidão, a escravidão à nossa carne, a natureza decaída que temos dentro de nós, ativa, a qual obedecemos sem realmente entender a que estamos obedecendo. Deus quer nos libertar dessa escravidão forçada da obediência à nossa carne. Você sabe que a Bíblia fala sobre vencer potestades e principados, e em Cristo podemos fazer isso. Sim, existem trevas com esses potestades e principados. É por isso que Jesus é chamado de nosso Salvador, nosso Redentor, nossa salvação. Precisamos ser salvos disso. Queremos ser libertos da nossa natureza egoísta e queremos mudar o nosso caráter. É por isso que Deus Cristo viveu e morreu para nos mostrar o caminho de escape nele. Quando você lê a Bíblia, ele nos mostra como você e eu podemos vencer. Precisamos aprender a diferença entre andar em Cristo e ser um cristão tentando andar na carne, em si mesmo. Sim, existe uma experiência em si mesmo. Quero que você veja a diferença entre andar com Cristo. Como o antigo Israel, tentamos ser como Cristo e obedecer. E ficamos frustrados quando não conseguimos consistentemente. Uma árvore ruim, nossa natureza decaída, nossas raízes, não podem produzir bons frutos. Existe, porém, uma experiência em Cristo na qual podemos entrar. Nascer de novo, ser transformado. Não são essas as palavras que você lê e deseja? Somente em Cristo podemos nos tornar aquela boa árvore que dá bons frutos e vence, transformando quem éramos para o que Deus quer que sejamos nele. Levítico 11:45 diz: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito. O que significa o Egito? Representa nossa natureza caída, a escravidão? Ele quer ser nosso Deus? Portanto, sede santos, pois eu sou santo. Uau! Devemos ser santos. Sim, devemos ser santos. Devemos ser justos. Devemos viver em retidão para tudo o que você sabe. Você vive de acordo com tudo o que você sabe?
Saiba onde está o problema e onde não está. Você mudou? Você quer ser mudado? Você quer ser santificado? Jesus deve ser nosso Senhor, Ele deve ser supremo em nossa vontade, e devemos fazer a sua vontade e sermos fortalecidos por Ele. Você deve aprender a seguir e obedecer e sair do seu Egito, seja qual for o traço de caráter ou os traços errados que você tem, ou a coisa que você não pode superar. Sim, saia do Egito em seus caminhos errados. Lembre-se de que sem ajuda, não podemos resistir a essa natureza egoísta, onde precisamos de um libertador, e quem é o nosso libertador? Jesus, Filipenses 4:13, nos dá coragem, podemos fazer todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas por meio de Cristo, isto é, em Cristo que me fortalece. Onde está a falta? Não somos fortalecidos. Aqui está o texto poderoso que você precisa ler e escrever junto com todos os outros. É o texto Como. Encontra-se em João 1, versículos 4, 11 e 12. O versículo 4 diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Precisamos nascer de novo. Deus não quer que vivamos nas trevas. Seguindo a árvore corrupta que somos, vivemos nas trevas. O versículo 11 diz: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Recebido, outra palavra importante. Recebido, temos que cooperar e nos submeter à vontade de Deus, e fazê-la acima da nossa vontade, ou do que é natural para nós. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Somos você e eu? Precisamos nos fazer essa pergunta. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Um filho de Deus está crescendo em vida e caráter semelhantes aos de Cristo. A mudança está ocorrendo. Há evidência de conexão. Nisto está o poder de ser transformado, de nascer de novo, como Cristo disse a Nicodemos. Você o quer? Precisamos estar continuamente de mãos dadas com Cristo. Familiarize-se agora com Deus. A Bíblia nos dá outra pista de superação. Ela diz: unir-se a Cristo. Como isso se parece? Bem, quero que você leia em Mateus 11, versículos 28 a 30, versículos 29 e 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você crê nisso? Achei difícil de acreditar, mas aprendi que é verdade. Você crê na palavra de Deus? Deixe-me ilustrar isso para torná-lo um pouco mais prático. Jim e eu vivenciamos um jugo humano subindo uma colina íngreme com um fardo muito pesado. Uma árvore de 6 metros de peso se prendeu a esse jugo e chegamos a esta colina que tivemos que cercar para tirar aquela árvore, certo? Ah, sim, o jugo é um dispositivo usado por 2 pessoas para puxar um fardo pesado e tornar possível uma situação impossível. Agora você já conhece o jugo. Nós atrelamos cavalos, atrelamos bois para fazer um trabalho pesado. Mas física e espiritualmente, os humanos podem se unir a Cristo. Como é um jugo? É apenas uma obra de arte em madeira. Tem apenas uns 2,5 centímetros de espessura. E você, por livre e espontânea vontade, coloca esse jugo na sua cintura para que você e seu parceiro, seja ele quem for, possam suportar um fardo e fazer mais trabalho do que um consegue sozinho. Não há nenhuma obrigação. É uma escolha de livre e espontânea vontade colocá-lo. E então há essa pinça de gelo em volta desta árvore, esse fardo pesado. Nossa pinça de gelo é aquela que nos prende para sempre a esta natureza decaída. Temos que arrastar conosco, certo? Bem, isso requer que ambas as partes no jugo estejam totalmente envolvidas. Deus está totalmente envolvido em sua vida? Todos vocês estão trabalhando com Deus. Quero que você aplique o pesado fardo de ser seus traços errados de caráter dos quais você quer se livrar. Você quer levá-los até o topo daquela colina e ultrapassá-los. Enquanto escalar aquela colina íngreme que parece impossível exige esforço, o esforço é uma parte muito importante desse processo juntos. Nós 2 vamos nos dedicar totalmente. E quando você estiver subindo uma colina carregando um fardo pesado, realizando uma tarefa impossível, com a respiração ofegante, as pernas trabalhando duro, os músculos trabalhando duro, o cérebro trabalhando duro, você não vai desistir.
Você não vai desistir e dizer, não aguento mais, ou pare. Você vai continuar até onde for humanamente possível. Você está totalmente dedicado, certo? Estou de olho no Jim. Estou de olho no Jim porque não podemos conversar. Ele não pode me dar instruções. Ele me faz isso. Vá para a direita daquele toco de árvore. Vá para a esquerda daquela pedra. E eu o observo, respirando fundo e com todos os olhos fixos no objetivo, no topo da colina. Minhas pernas estão todas empenhadas em dar o meu melhor. Juntos, surpreendentemente, chegamos ao topo da colina arrastando aquela árvore pesada. Isso representa fazer o impossível. Fiquei chocada. Chegamos ao topo da colina e eu disse ao Jim, homem, você é forte? Eu sabia muito bem que Jim estava carregando a maior parte desse peso, pois eu sabia que não era eu. Eu não teria conseguido sem você, disse a Jim. E surpreendentemente, Jim me respondeu. Eu não teria conseguido sem você, Sally. Isso demonstra uma verdade divina muito importante em nossa caminhada com Deus e em nossa união com Ele. Empenhamos todo o nosso esforço, mas é a divindade que transforma nosso caráter e nos leva ao topo da montanha, superando qualquer vício, qualquer disfunção, qualquer hábito errado. Precisamos estar unidos a Cristo. É assim que se deve unir a Cristo, superar nossas tendências hereditárias na direção errada. Deus não pode mudar nosso caráter ou transformar nossa vida, comportamento, pensamentos ou quaisquer hábitos sem que estejamos totalmente em Cristo. Vocês estão dispostos a ser como Cristo? Mesmo sob provocação, vocês vão continuar? Devemos cooperar, outra palavra importante, estarmos unidos a Cristo, o mesmo objetivo na guerra contra a nossa carne que nos governa. Devemos estar conscientes da presença de Cristo, buscando-o, ouvindo suas instruções, aquela voz mansa e suave que fala à nossa consciência aqui dentro e nos dá instruções. Não queremos deixar esse jugo, não queremos seguir sozinhos, não queremos pensar, eu consigo fazer isso sozinho, como Israel. É por isso que falhamos e somos impotentes. Você percebe isso? Professando ser cristão, você não é convertido se não estiver mudando. Inalterado, não redimido da servidão carnal para fazer a minha vontade, a minha maneira, o que é natural. Deus quer que nos juntemos à sua divindade para efetuar uma verdadeira mudança de coração que seja duradoura. Um novo coração lhes darei e desenvolverei em Cristo um caráter semelhante ao de Cristo, unindo-me a Ele. A lição objetiva de Cristo diz isso tão lindamente que eu quero que você ouça esta página 3, 14 a 15. O poder não está nos agentes humanos, é o poder de Deus. Quando uma alma recebe Cristo, uma palavra importante, recebe Cristo em meu coração, minha mente, minha alma, o centro do meu ser, é a presença de Cristo em você. É isso que um verdadeiro cristão precisa perguntar. Jesus é o segredo do nosso poder recriador. Jesus é o fermento para recriar em nosso caráter, em nós, o caráter dele. Sem o meu consentimento e uma cooperação de livre-arbítrio, colocando-se em julgo com ele. Jesus não pode mudar o nosso coração, a nossa natureza, e é isso que precisa mudar. Jesus deu a você e a mim o livre-arbítrio para recebê-lo, ou não, não agora, sem compulsão, sem culpa, sem espírito, sem pressão para obedecê-lo, a vontade dele sobre a nossa. Servimos a Deus por amor. Queremos imitar o seu caráter. Queremos ser como ele. Queremos mudar. Você vê para onde Deus o está chamando? Você o seguirá para sair do seu Egito? Jesus é o Deus do impossível. Ele pode mudar nosso caráter, mas somente com a nossa cooperação. Tome o meu jugo, diz Jesus. Eu o ajudarei a superar essa montanha de dificuldades, seu temperamento, seu desespero, quaisquer traços de caráter errados. Deixe-me ilustrar isso em uma parábola. Você quer ou precisa perder peso. Você pede a Jesus que o ajude naquela manhã a não jantar. A noite chega. Você teve um dia agitado o dia todo e tudo está feito. Seus pensamentos sobre a recompensa da comida estão chegando ao seu coração.
pensamentos agradáveis de talvez eu coma um pouco daquele sorvete saudável ou talvez apenas um bagel e algumas batatas fritas. Sua mente, seu coração, sua vontade estão envolvidos e cooperando com os pensamentos indulgentes sobre o que vou comer. Nesse momento, Jesus interrompe seus pensamentos e o lembra do seu desejo de não comer naquela noite e de ter pedido ajuda a ele. O que você fará? Você hesita em decidir. Você pondera suas opções. Você se desculpa e pega seu prato. Você conhece bem o resto da história. Farei o que é certo amanhã ou na próxima vez. Assim será melhor, mais prático. Quase você me convence. Deus não irá contra a sua vontade, nem o forçará a fazer o que é certo. Você é um agente de livre-arbítrio e é mais valioso para Deus do que uma escolha de livre-arbítrio. Sua escolha de ir contra seu compromisso de não comer, alguns agora lidam com a culpa, enquanto outros estão bem exercitados para evitar a culpa e a desobediência e se desculpar. Elias era conhecido por ser fiel no quê? No mínimo. É assim que nos tornamos fiéis no muito, nas pequenas coisas. E você? E eu? Você se frustra por não perder peso. Faz isso repetidamente. Deixamos para amanhã por meses ou anos. Você já fez isso para mudar aquele traço de caráter negativo? Não fazemos todos? Sim, sim. O problema é que você e eu escapamos desse jugo. Sem a ajuda de Cristo, somos incapazes de fazer o que é certo. Só podemos seguir a carne. Deus precisa da nossa escolha, da nossa vontade, do fato de termos recebido Cristo, da nossa cooperação para fazer o que é certo. Deus diz, como Jim me disse, Sally, que não conseguiria fazer isso sem a sua cooperação. Isso faz sentido? Se eu estou no comando, dando as ordens, então Deus não é meu Salvador ou Redentor. Sou eu quem está no comando. Estou dizendo não a Deus e sim a mim mesmo. O que é isso? João 1:11. Nós lemos, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não acreditamos nele. Não queremos isso. Não é bem-vindo. Desejamos ser redimidos, mas não cooperamos. Recusamo-nos a resistir ao comércio errado. A Bíblia diz que amamos as trevas em vez da luz. Evitamos a abnegação e o autocontrole, preferindo desculpá-los. Queremos que Deus nos dê uma passagem gratuita para o céu e me perdoe pelos meus pecados. Não é verdade? Não é isso que queremos? Eu estou no comando. Sou como Eva, querendo ser Deus e viver uma vida impotente, desculpando a mim mesma e a minha desobediência. A Bíblia diz, e você não quis. É uma escolha, amigo. Então você morre em suas práticas pecaminosas. Sem a nossa cooperação, Jesus não pode nos tirar do nosso Egito ou das nossas falhas de caráter. Não podemos entrar no céu em nosso estado pecaminoso. Precisamos vencer em Cristo, aqui nesta terra, hoje e agora. João 1:12 nos encoraja a dar esse passo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se eu recebo por meio da escolha, da cooperação para fazer o que é certo, do olhar para Jesus, do jugo, o poder de Cristo pode subjugar minha natureza carnal. Uma verdade poderosa. Mas é uma realidade, amigos. Quero que vocês vivenciem isso. João Batista nos deu suas palavras. Arrependei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Entrai no batismo do arrependimento, disse ele, do pecado. Convertei-vos, convertei-vos, colocai o machado na raiz dessa árvore corrupta, dessa natureza decaída, e encontrai a redenção que vos pertence em Cristo. Endireitai o caminho do Senhor. Os lugares acidentados serão aplainados, as altas montanhas serão abaixadas, os vales serão aterrados, o que é tortuoso será endireitado, e toda a carne verá a minha salvação. Salvação de quê? Jesus veio para tirar o pecado do mundo, não para nos salvar. Não é um ingresso grátis.
Jesus nos batiza com o poder do seu Espírito Santo, poder divino para nos auxiliar em nossos esforços humanos de mudança. Essa é a ilustração do jugo que precisamos vivenciar. Qual é a missão de Cristo? Qual é o propósito da sua vida? Libertar os cativos da sua natureza decaída, curar-nos da nossa escravidão à carne, curar o nosso coração partido, a nossa desesperança, o nosso desamparo. O verdadeiro de coração deseja redenção. Você é uma pessoa verdadeira de coração? Deus quer reproduzir o seu caráter plenamente em você, em mim. Essa é a missão da vida de Cristo. Precisamos nos unir a Ele para sermos transformados em pensamento, palavra, ação e caráter. Sem a nossa cooperação, Deus não pode realizar o milagre que desejamos. Deus aguarda a sua livre escolha e cooperação. Você não será transformado num piscar de olhos de pecador em sem pecado quando subirmos a Órion, quando Deus ressuscitar os mortos em Cristo e nos conceder a nossa recompensa. Deus aguarda a sua livre escolha e cooperação. Você se juntará à família de Cristo hoje, agora, e será adotado? Quero que saiba que isso vai lhe custar caro. Você quer escolher uma vida escondida com Cristo em Deus? Cabe a você escolher este lugar feliz. Temos obstáculos. Quero que você veja o custo da transformação do nosso caráter. Porque você não tem mudanças. Isso evidencia que você não conhece ou não teme a Deus. Pergunte a si mesmo estas perguntas. Estou recebendo ou resistindo? Temos duas naturezas a seguir. Qual delas você está seguindo? Recebê-lo é crer e fazer a sua vontade. É deixar Jesus, é seguir Jesus para fora do nosso Egito, certo? Estamos nos unindo, estamos seguindo-o, estamos olhando para ele, não importa o custo do sacrifício. Romanos 12, 1 e 1 Coríntios 3,16 nos diz que somos o templo que Deus quer habitar. Nós o receberemos em nosso templo? Devemos cooperar na construção do nosso templo espiritual em nossa alma. Quão importante é isso? Deixe-me ler o que diz o desejado de todas as nações 439. Qualquer hábito ou prática que leve ao pecado, ao egoísmo e traga desonra a Cristo deve ser abandonado, independentemente do sacrifício. A obediência radical é um sacrifício custoso. Você percebe isso? Parábolas de Jesus 1,14 diz assim: o conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo transforma o homem à imagem de Deus. Concede ao homem o domínio de si mesmo, colocando todos os impulsos e paixões da natureza inferior sob o controle dos poderes superiores da mente. Torna seu possuidor um filho de Deus e um herdeiro do céu. Isso lhe parece atraente? Vencer é pertencer a Cristo. Custa-nos caro exercer abnegação e autocontrole como em Jesus, mas vale a pena. Há uma grande controvérsia bem no âmago de quem somos. Renunciar aos velhos costumes, render-se para fazer a vontade de Deus em união com Cristo, é ir contra o caminho e a vontade do eu. Devemos escolher contra a nossa inclinação. Deus não pode escolher por nós. Escolhemos servir a Deus por livre-arbítrio. Certo? Escolhemos os caminhos de Cristo como os melhores e o caminho que eu quero ser também. Não posso enfatizar o suficiente a necessidade de cooperação para sermos transformados. Somos impotentes porque não fazemos a nossa parte para que Deus faça a dele. Sem ajuda, só podemos servir ao pecado e a nós mesmos e permanecer em nossa escravidão egípcia. Mas em Cristo, podemos ser libertos de servir a nossa natureza caída, ao velho eu. E Jesus pode cumprir o propósito da sua vida. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Precisamos ver isso, ou nunca estaremos preparados para a segunda vinda de Cristo. Algumas histórias de redenção que eu gostaria de compartilhar. A mulher com a vergonha do sangue. Você conhece essa? A mulher se esforçou ao máximo. Ela estava doente. Ela estava fraca. Ela só queria tocar a orla das vestes de Cristo e sabia que ficaria curada. Isso é fé. A virtude fluiu quando ela tocou a veste de Jesus.
Muitas pessoas tocaram em Jesus. Elas estavam progredindo muito, muito lentamente porque a multidão estava ao redor dele. Elas estavam esbarrando nele, tocando-o, empurrando-o, caindo nele e tudo mais. Mas nenhuma delas foi curada de nada. Por quê? Nenhuma fé, nenhuma crença, nenhum recebimento, nenhuma ação. Elas não foram curadas, mas ela foi. Pergunte a si mesmo: eu procuro encontrar Jesus, estabelecer uma conexão viável, receber vida dele? Há um papel viável que desempenhamos na cura e na redenção de nossas vidas e caráter do pecado. A cura do leproso. Tu podes me purificar, disse o leproso a Jesus. Esforços também são vistos aqui. O leproso teve que buscar Jesus, pedir ajuda, crer. Ele teve que ser valente e corajoso e pedir ajuda a Deus. E a cura foi imediata, absolutamente imediata. A lição é que Jesus fará isso por todos os que vierem a Ele pela fé. Ações. Você está enxergando a parte de Deus e a parte do homem e a necessidade de se unir? Você é surdo, mudo ou cego? Eu, Jesus, posso trazer vida a você. E você pode ouvir, ver e entender quando se une a mim. Você vem a mim, busque-me e me encontrará. Sim, exige esforço. Você está totalmente envolvido? Coloque Jesus em primeiro lugar no seu dia. Você está buscando, você está batendo, você está ouvindo, você está cooperando, você está recebendo? Sim, há esforço. Você se sente morto em seus pecados e precisa ser ressuscitado? Sim, muitos também se sentem desesperados e desamparados, sem vida para viver. Como Cristo, o Vale dos Ossos Mortos é a sua história. Deus chamou os mortos e os ossos juntos. Ele colocou tendões e músculos neles do nada. Ele soprou vida neles como Jesus soprou em sua vida e eles ganharam vida. Você está buscando conhecer a voz inaudível de Deus em sua consciência? Você vai segui-lo não importa o custo? O que você deve desistir de si mesmo não tem valor. Cristo em você é o valor inestimável. Salve-o do governo do ego e da morte. Estamos mortos, a menos que nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus. Gálatas 2:20. Você está familiarizado com isso. Estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo. Contudo, não eu, mas Cristo que vive em mim e se entregou por mim. Devemos exercer escolhas ativas e deliberadas. Devemos escolher Cristo como nosso Senhor. Devemos experimentar Cristo me redimindo de pensamentos, sentimentos e hábitos errados, da minha natureza decaída. Deus pode nos redimir de crer em pensamentos malignos e mentirosos. Você sabia disso? Quando eles parecem tão reais. Devemos experimentar nos unir a Cristo para fazer o impossível, chegar ao topo daquele monte e nos livrar daquele fardo, ver grande controvérsia em meus pensamentos e cooperar do lado certo. Aprenda a cooperar com essa voz mansa e delicada. Indignidade. Você se sente indigno? Sem valor? Eu fiz de uma forma muito grande. Durante toda a minha infância, tive um irmão que abusava fisicamente de mim, e eu não tinha proteção contra ele. E um segundo irmão que abusava mentalmente e verbalmente. O abuso mental era muito mais destrutivo e de longo alcance. Meu irmão me dizia cantando: Cele tola do Sião, você é tão burra, estúpida, gorda e feia. Eu não era nada disso, mas acreditava no que ouvia durante toda a minha infância. Eu me olhava no espelho e acreditava que o que via naquele espelho era boba, estúpida, gorda e feia. Uma mentira frequentemente contada acaba sendo acreditada, e eu acreditava que tudo o que ele dizia era verdade, e vivia como se fosse. Ele dizia outras coisas como: você nunca vai dar em nada de bom, você nunca será enfermeira, não abra a boca para dizer isso, aí as pessoas terão provas de como você é burra. Ninguém jamais se casará com você. E ele disse muitas outras coisas semelhantes. E todas essas coisas ficaram comigo como um fardo pesado naquele jugo, maior do que aquela árvore de 6 metros que carregamos morro acima. Saí de casa e me casei aos 23 anos, e esses pensamentos mentirosos ainda me dominavam sem a voz do meu irmão dizendo isso ao meu ouvido.
Jim me dizia que me amava. Ele me dizia o quanto eu era bonita. Eu desviava a resposta dizendo que a beleza está nos olhos de quem vê. Eu não aceitava. Eu não acreditava. Eu não conseguia acreditar que era bonita. Sempre acreditei que era feia e indigna de amor. Você se identifica comigo nesse terrível traço de caráter? Como cristão, sempre desejei ser amado. Eu tinha um vazio no coração. Sabe do que estou falando? Eu me sentia e acreditava que era inadequada e indigna. O poço do desespero, quando eu falhava em fazer o bem, eu caía no poço do desespero, mais profundo e sombrio a cada vez que chegava lá, e eu repetia o quão ruim eu era. Eu clamava a Deus por ajuda e Deus estendia sua mão até o fundo do meu poço, por mais fundo que fosse, e me oferecia libertação. Eu não aceitava a ajuda dele porque obedecia aos meus sentimentos. Meus pensamentos mentirosos de que eu não era digna da ajuda de Deus. Que loucura, não é? E você? Onde você se sente e reage da mesma forma? Fiquei abandonado na minha miséria, com a natureza decadente governando meus pensamentos autodestrutivos, e cooperei ensaiando-os repetidamente. Um dia eu estava sozinha, e uma amiga viu que eu precisava de um tempo e levou meus 2 filhos, o que eu nunca deixei ninguém fazer, para que eu tivesse tempo com Deus. Busquei a Deus sinceramente, apaixonadamente, de todo o meu coração. Senhor, diga-me o quão má eu sou, castigue-me. Eu sei que preciso, eu mereço, ajude-me a ver o quão má eu realmente sou. Você fez isso? Esperando por uma resposta. Um pensamento veio muito claro à minha mente. Deus não fala comigo audivelmente. É um pensamento entre todos aqueles outros pensamentos, mas era um pensamento muito claro, e não era o que era natural para mim. E Deus disse, Sally, eu te amo. Claro, eu rejeitei essas palavras preciosas. Deve ser o diabo colocando esses pensamentos na minha cabeça, quando eu mereço ser chicoteada e que me digam o quão ruim eu sou. Senhor, repreenda o diabo. Eu orei. Não deixe que ele me diga coisas boas. Apenas me diga o quão ruim eu sou. Estou pronta. Eu aceito. Farei o meu melhor para mudar. Soar como o antigo Israel. Tudo o que ele disser, eu obedecerei. Eu estava preparado para severas correções e repreensões. Deus disse novamente, Sally, eu te amo. Rejeitei na segunda vez, assim como rejeitei na primeira. Mas na terceira vez que passei por isso, pedindo a Deus que me dissesse o quão ruim eu era, ele disse, Sally, eu te amo. Por favor, acredite em mim. Aceitei isso como verdade. Quão preciosa era a água para o meu coração em um solo desértico, seco e sedento. Deus queria me livrar dos pensamentos mentirosos que meu irmão me ensinou durante toda a minha infância. Então, ele me levou mais longe. Ele disse, Sally, quero que você diga em voz alta, eu valho o ouro de Ofir. A Bíblia diz isso, sabe? É só um pensamento, lembra? Eu queria obedecer a Deus. Eu sentia que aquilo vinha de Deus, mas não podia dizer isso. Eu não acreditava. Era mentira. Não podia ser. Pelo menos não era sobre mim. Eu não valia nada. Era isso que eu sabia. Não valho o ouro de Ofir. Sou burra, estúpida, gorda e feia, inútil e incapaz. Argumentei repetidamente com Deus por pelo menos 20 minutos. Eu não acreditava que fosse assim. Como eu poderia dizer algo que eu não acreditava? Sally, não posso mentir. Foi o pensamento que me veio à mente. Você vale o ouro de Ofir para mim. Não diz a minha palavra? Acredite na minha palavra, não nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus hábitos, nos seus pensamentos mentirosos. Na minha infância, ouvindo mentiras sem parar, fui doutrinada a acreditar nessas mentiras, e eu era uma boa aluna e cooperava para acreditar nelas. E você? Você repete todas as suas maldades? Sim, isso é o diabo. Garanto que não é Deus. Mas finalmente, conversando com Deus e discutindo, finalmente consegui dizer em voz alta. Deus me deu uma ponte para que eu pudesse dizer e acreditar no que dizia. Eu disse, eu valho o ouro de Ofir porque Deus disse isso. Não preciso da aprovação dos meus pensamentos, sentimentos e mentiras errados.
e acreditamos nesses sentimentos, obedecemos aos nossos sentimentos e emoções, e Deus não quer que façamos isso, Ele quer nos tirar de lá. Deus diz, como Jim me disse, Sally, eu não conseguiria sem a sua cooperação. Você entende o que estou tentando lhe dizer hoje? O que estou tentando compartilhar? Você está presa em uma prisão de indignidade, inadequações, seja lá o que for. Você está presa em uma prisão de raiva, irritação, desespero, medo de sequer tentar. Você está presa em seus apetites, em suas paixões, que aprendem como sua servidão. Cristo, o Deus do impossível, está aí para ajudá-lo a sair da sua natureza decaída. Esse é o problema. Cristo, nosso Salvador, irá redimir e libertar você dessa servidão egípcia. E Ele pode criar em você a natureza dele. É disso que precisamos, o seu caráter. Mas Ele não pode fazer isso sem a sua cooperação. Então, para encerrar, o que você vai fazer? Deus está chamando você para Ele. Ele anseia por ajudar você e a mim. Você o receberá e será adotado como filho ou filha. Você o deixará entrar em você? Ser redimido de servir aquela nação caída, você cooperará para nascer de novo, para ser um verdadeiro e autêntico seguidor de Jesus Cristo. Você anseia por ser esse cristão autêntico nele e dar os bons frutos que sua palavra promete? Então, venha, venha, venha a Ele. Venham, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. A escolha é sua todos os dias, a cada momento. Jesus quer, Ele olha para você como olha para esta criancinha, e Ele quer ser seu Senhor, seu Salvador, e criar você como um cristão autêntico nele. Abandone seus pecados, Ele diz, sai dela, povo meu, experimente Cristo em mim. Redenção do pecado, e administrando minha vida. Sou teu, Senhor, ensina-me como. Deus o abençoe.